É o contrário, é uma oportunidade. Uma oportunidade. Mais ou menos nessa linha, assim, agora que a gente está falando sobre unidade de conservação, elas geram vários benefícios para a sociedade. Rodrigo mencionou um que é através da geração de energia hidrelétrica e como isso daí está fortemente ligado à presença de unidade de conservação. Outro exemplo é a questão da água potável. 1/3 das grandes metrópoles no mundo, a água dessas grandes metrópoles está associada à existência de uma unidade de conservação. Aqui no Brasil a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro, que grande parte da água que a gente consome na cidade do Rio de Janeiro vem da Floresta Nacional da Tijuca e do Parque da Pedra Branca e outras unidades de conservação associadas. Outra coisa interessante é a questão da segurança alimentar. Grande parte da alimentação de pessoas que vivem em áreas rurais está associada, de certa forma, a uma unidade de conservação. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é a questão dos recursos pesqueiros. Não sei se todo mundo sabe, mas aqui no Brasil a gente está numa situação crítica já com relação aos recursos. 85% dos recursos pesqueiros do Brasil já estão sobreexplorados. E isso daí coloca em risco a vida de pessoas que se alimentam dos peixes como principal fonte de proteína, o setor de negócios pesqueiros que vai colapsar quando esses peixes acabarem. Unidade de conservação marinha tem um papel fundamental na manutenção dos estoques pesqueiros. A existência do Parque Marinho de Abrolhos, por exemplo, aqui no nosso litoral nordeste, conseguiu recuperar significativamente estoque de peixes que são importantíssimos para as comunidades do entorno e também que tem uma manutenção biológica importante. Então é mais um argumento em prol da conservação, um argumento social e econômico. Esses serviços, na verdade, o que a gente está conversando agora são serviços ambientais, é isso? Queria que vocês pudessem explicar. São serviços que as áreas protegidas prestam para a sociedade, ou seja, é melhor deixar a floresta em pé. Queria que vocês pudessem explicar um pouco mais o que são os serviços ambientais, como é que a gente pode valorá-los, quantificá-los. Então, na verdade, as áreas protegidas e toda a biodiversidade que está contida dentro dela tem um papel fundamental para fornecer ou provisionar uma série dos chamados serviços ambientais que estão presentes no dia a dia da nossa vida e que muitas vezes muitas pessoas nem conseguem ainda fazer essa ligação. Um dos serviços é o que a Helena acabou de falar, um serviço de provisionamento direto de bens, ou seja, pesca, frutos, fibras que são utilizados no dia a dia, são provisionados, né, e a gente pode ter acesso e consumir porque os ecossistemas e a biodiversidade associada aos ecossistemas são capazes de prover. Questão da estabilidade climática também, né, regime de chuvas, né, estabilidade climática é fortemente influenciado pela cobertura florestal, ou seja, pela manutenção de áreas de floresta. Você altera isso, você altera totalmente o regime de águas, né, seja as águas superficiais de rios, como todo o regime climático de uma região. A sociedade hoje está percebendo, acho que de maneira gradativamente um pouco melhor e maior, a importância desses serviços, que muitos podem ser valorados, são tangíveis economicamente, como a gente fala, e outros não são, né? Como serviços, existe aquele chamado serviços estéticos, ou seja, quanto custa ou quanto vale você estar, por exemplo, num local como Natal, no Rio Grande do Norte, com todas as praias e todas as belezas visuais que a gente tem, e que isso atrai toda uma indústria, por exemplo, do turismo que beneficia a economia local. Quer dizer, isso não tem valor. O valor de você estar, por exemplo, estar na Praia da Pipa e todo, né? E isso também é um serviço ambiental e que isso causa bem-estar para as pessoas também. Viver num ambiente salubre, né, é fundamental e condição importante para a nossa existência como humano, né? E isso também está envolvido. Bom, então, já existem várias ferramentas de valoração de serviços ecossistêmicos. Não existe uma ferramenta única que valore todos os serviços de uma forma uniformizada. Cada ferramenta, que a gente chama de ferramenta, mas são métodos econômicos de se fazer essa valoração, vai para determinado serviço, alguns são por grandes escalas, outros para avaliações mais pontuais. Mas fazendo um gancho com o que o Rodrigo falou, os serviços ecossistêmicos eles sempre existiram. O legal é que agora a gente está usando essa discussão para mostrar como que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela se relaciona e depende diretamente da natureza. Então, ao falar em serviços ecossistêmicos, você começa a pensar que a água que você bebe vem de algum lugar que purifica aquela água, que a comida que você come, ela tem uma origem, de onde ela vem. Ela está trazendo esse tipo de argumento, ela está abrindo os olhos das pessoas que a natureza ela fornece vários
serviços para a minha qualidade de vida e para a minha sobrevivência. Então, a gente consegue aproximar mais as pessoas do meio ambiente e conseguir ver essa relação direta. Mas ainda é um desafio a gente conseguir quantificar esses serviços, ou seja, cobrar por esses serviços ambientais, que, enfim, através de impostos. Como é que dá esse mecanismo? Assim, a gente tem que ter muito cuidado e muita gente critica a valoração com medo de que a partir do momento que você dá um valor, você vai poder botar isso no mercado e você vai poder pagar por aquilo. A valoração nem sempre ela tem esse objetivo de você criar um mercado, de você negociar aquele bem. A gente sabe que a biodiversidade ela tem vários valores, ela tem o valor de existência, ela tem o direito de existir, que não pode ser negado, ela tem o valor utilitário, que é o valor que a gente utiliza, tem o valor econômico. Então, a valoração econômica ela só vem a trazer um argumento adicional à biodiversidade, um valor adicional à biodiversidade que não deve excluir os demais, inclusive o valor de existência. Para algumas coisas, a gente sim, existe um mercado e a gente pode, através da valoração, fortalecer a conservação de determinado recurso utilizando essa valoração. A água, por exemplo. Já existem mecanismos de pagamento pela conservação da água para fazendeiros, pessoas que conservam a natureza e que têm esse serviço associado. E distinguir bem, que na verdade a gente na economia faz bem essa distinção. Nem tudo que tem valor tem preço. Assim, todas as coisas têm valor, né? Então, no nosso dia a dia nós temos coisas que têm valores inestimáveis. Ou seja, você não pode fazer uma estimativa econômica daquilo e nem quer fazer porque você não quer negociar aquilo. É um bem que você tenha na sua casa, que qualquer pessoa tem. A biodiversidade é a mesma coisa. O que as ferramentas de valoração sempre buscam dizer o seguinte: de que maneira a gente pode fazer uma estimativa, uma medida desse valor como indicativo do que aquilo representa para a sociedade. Os recursos naturais, a biodiversidade, são bens coletivos, né, pertencem a todos nós. E essa valoração, mesmo que muitas vezes você chegue a preço, não é para negociar mercado, mas para dizer, olha, o custo de ter, o valor de ter esse determinado bem e as vantagens que você tem, os benefícios oriundos da existência desse bem são tão grandes que se a gente não cuidar, o custo de recuperação futura pela perda pode ser muito maior. Então, muito mais caro. Muitas vezes é importante você saber o valor ou o preço de um bem para justamente ver o seguinte, se eu não saber usar, se eu não souber usar, o prejuízo que eu posso ter, tanto no valor quanto no preço futuro, vai ser muito pior. Então também a gente precisa trabalhar um pouco essa perspectiva. É complicado, né?